Fala pessoal, Juan Muniz aqui e eu quero falar com vocês hoje sobre o medo de pensar diferente da massa. Esse é um assunto muito importante para os nossos dias. A gente vive hoje num país onde as pessoas elas são extremamente massificadas. Você percebe isso claramente, por exemplo, na política do nosso país, onde ou as pessoas são de direita, ou as pessoas são de esquerda, ou as pessoas são bolsonaristas, ou as pessoas são petistas. E dentro de um sistema de sociedade como esse, não existe outro caminho para as pessoas que aderem a essa cultura, senão o emburrecimento e a castração intelectual. E eu quero conversar com vocês hoje sobre como nós podemos quebrar isso e como nós podemos vencer esse medo de pensar diferente da massa e galgar a nossa jornada em busca da verdade, né? Que é o que a gente está querendo aqui. Platão, no seu livro A República, ele conta uma história muito interessante que exemplifica essa jornada que todos aqueles que buscam a vida intelectual precisam percorrer, que é o mito da caverna. Simplificando, ali, aquele filósofo, ele vive, ele nasce, ele cresce dentro de uma caverna, e nessa caverna, que era completamente escura, privada da luz do sol, e o sol, nesse mito, é uma representatividade da verdade. Dentro dessa caverna, essas pessoas estão acorrentadas, enfileiradas e olhando para uma parede, onde nessa parede algumas sombras são projetadas por pessoas que estão atrás delas com uma fogueira acesa. Ou seja, uma fogueira acesa e pessoas ali fazem algumas mímicas e projetam algumas coisas na parede que eles julgavam ser aquilo que é a verdade. Então, nessa história, Platão ele começa a descrever que um determinado filósofo, depois de muito empenho, muita força, ele se solta dessas correntes e ele decide trilhar o caminho de escalada para fora dessa caverna. Então, nesse meio do caminho, quando ele está se soltando daquelas correntes que todo mundo está preso, ele olha para aquelas sombras, ele vê que aquilo ali nada mais é do que uma projeção da realidade, mas que não era a realidade em si. E ele começa a dizer que ele vai escalar essa caverna e vai subir, vai sumir para poder encontrar a verdade. E o interessante é que nesse mito, as pessoas que estavam ali presas dentro da caverna, elas começam a chamar esse cara de maluco. Elas começam a dizer, cara, você tá louco, tudo que nós temos é a caverna, tudo que temos, toda a realidade que conhecemos possível estão nas sombras, nessas projeções. Ele diz, não, existe uma verdade que está para além disso daqui. Existe uma verdade para além dessa caverna. Então, resumindo a história, ele sai dessa caverna, ele encontra então o sol, que é uma representatividade da verdade, do bem supremo, e ali ele então se encarrega, depois de ter trilhado um longo caminho de conhecimento e busca da verdade, a retornar para essa caverna e libertar então os seus outros companheiros que ali estão presos também naquela caverna. O que essa história ela ensina pra gente, dentro da cultura brasileira hoje, que é uma cultura extremamente massificada, polarizada e onde as pessoas objetivamente não estão buscando a verdade. Isso ensina pra gente que a primeira coisa que nós precisamos desenvolver, é a força. Força para diante do que todas as vozes ao nosso redor diz, força para diante de todo o status quo, toda aquela coisa que é tratada como o padrão normal, para diante de todas essas projeções oferecidas para a gente possa ter essa força moral mesmo, de dizer, não, existe uma verdade para além disso daqui e eu decido buscá-la. Mesmo que sozinho, mesmo que as pessoas não entendam isso, mesmo que as pessoas não queiram, mesmo que elas sequer entendam o que eu estou fazendo, eu decido ter força para encontrar a verdade. Esse é o caminho daqueles que buscam a vida intelectual. Diante de uma sociedade como a nossa, onde parece que o crescer e a inveja constante, né, prendem as pessoas dentro da caverna, você precisa adquirir essa força para poder sair. Você precisa adquirir esse ímpeto, essa coragem de lidar com a rejeição, de lidar com o comentário das pessoas, de lidar com tudo isso que vai contra a esse processo de busca da verdade e decidir salvar a sua própria alma. Agora, aqueles que se dedicam a isso, e uma vez que se dedicando encontram a verdade, ou seja, encontram a salvação da sua própria alma, inclinando a sua alma agora para a luz do sol, que é o bem supremo, e no limite a gente sabe que é Deus,
a gente não pode ficar egoísta, na verdade. A gente não pode permitir que somente a nossa alma seja salva. Mas agora nós temos um dever moral, nós temos um dever de voltar para essa caverna e ajudar com que as outras pessoas saiam desse lugar. Então, se você encontra na tua vida essa vocação intelectual, esse desejo de buscar a verdade, eu quero, por meio desse vídeo, de algum modo te encorajar a você perseverar, não desista, continua, busca a verdade, mesmo que todas as pessoas, mesmo que toda a sociedade esteja estruturada dizendo para você o contrário, de que toda a verdade é essa, são as projeções nas paredes e isso basta. Tenha coragem e força para romper com isso, buscar a verdade e não somente buscar a verdade, mas também voltar para a caverna e salvar os seus irmãos e os seus compatriotas que ali também estão padecendo. Beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esquece, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e também me segue lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, juan.muniz1. Beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!